Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Mais um Terça Devocional da PIB de Montemor. Continuando a série das bem-aventuranças, hoje chegamos à quinta bem-aventurança. Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus 5, no verso 7. Nas primeiras quatro bem-aventuranças, já considerada uma progressão definida de despertamento e transformação espiritual, tem sido observada como um dos impulsos do ensino de Nosso Senhor. Primeiro, há uma descoberta do fato de que não sou nada. Não tenho nada e não posso fazer nada. Essa é a pobreza de espírito. Em segundo lugar, existe a convicção do pecado. Uma consciência da culpa produzindo tristeza segundo Deus. É o luto. Terceiro, há uma renúncia à autodependência e uma tomada do meu lugar no pó diante de Deus, que é a mansidão. Quarto, segue-se um intenso anseio por Cristo e sua salvação, fome e sede de justiça. Mas, em certo sentido, tudo isso é simplesmente negativo, pois é a percepção do pecador crente do que é defeituoso em si mesmo e um anseio pelo que é desejável. Nas próximas quatro bem-aventuranças, chegamos à manifestação do bem positivo no crente, os frutos de uma nova criação e as bênçãos de um caráter transformado. Como isso nos mostra, mais uma vez, a importância de observar a ordem em que a verdade de Deus nos é apresentada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quão grosseiramente esse texto foi pervertido por mercadores de méritos. Aqueles que insistem que a Bíblia ensina a salvação pelas obras apelam para este versículo em apoio ao seu erro pernicioso, maldoso. Mas nada poderia ser menos adequado ao seu propósito. O propósito de nosso Senhor não é estabelecer o fundamento sobre a qual a esperança da misericórdia de Deus do pecador deve repousar, mas sim descrever o caráter de seus discípulos, genuínos. Misericórdia é um traço proeminente nesse personagem. De acordo com o ensino de nosso Senhor, a misericórdia é uma característica essencial daquele caráter santo ao qual Deus conectou inseparavelmente o desfrute de sua própria bondade soberana. Portanto, não há nada nesse versículo que favoreça os ensinamentos errôneos do catolicismo romano. A exposição ocupada por esta bem-aventurança em seu contexto, é outra chave para sua interpretação. Os quatro primeiros descrevem os exercícios iniciais do coração em alguém que foi despertado pelo Espírito Santo. No versículo anterior, a alma é vista com fome e sede de Cristo, e então cheia por ele. Aqui são mostrados os primeiros efeitos e evidências desse preenchimento. Tendo obtido misericórdia do Senhor, o pecador salvo agora exerce misericórdia. Não é que Deus requeira que sejamos misericordiosos para que possamos ter o direito à sua misericórdia, pois isso destruiria todo o esquema da graça divina. Mas tendo sido o destinatário de sua maravilhosa misericórdia, não posso deixar de agir com misericórdia para com os outros. O que é misericórdia? É uma disposição cortês para com meus semelhantes e outros cristãos. É essa bondade e benevolência que sente as misérias dos outros. É um espírito que considera com compaixão o sofrimento dos aflitos. É essa graça que faz com que alguém trate com indulgência um ofensor e despreze a vingança. É o espírito de perdão, é o espírito não retaliativo, é o espírito que desiste de toda tentativa de autojustificação e não retribui um dano por outro dano, mas sim o bem no lugar do mal e o amor no lugar do ódio. Isso é misericórdia. A misericórdia, sendo recebida pela alma perdoada, essa alma passa a apreciar a beleza da misericórdia e anseia por exercer
para outros ofensores uma graça semelhante àquela que é exercida para consigo mesmo. A fonte desse temperamento misericordioso não deve ser atribuída a nada em nossa natureza humana completamente decaída. É verdade que há alguns que não professam ser cristãos, não nos quais frequentemente vemos não pouca bondade de disposição, simpatia para com os sofredores e disposição para perdoar aqueles que os injustiçaram. Por mais admirável que seja, de um ponto de vista puramente humano, cai muito abaixo daquela misericórdia sobre a qual Cristo pronunciou sua bênção. A amabilidade da carne não tem valor espiritual, pois seus movimentos não são regulados pelas Escrituras, nem exercidos com qualquer referência à autoridade divina. A misericórdia desta quinta bem-aventurança é aquele fluir espontâneo de um coração que é cativado e apaixonado pela misericórdia de Deus. A misericórdia de nosso texto é produto da nova natureza implantada pelo Espírito Santo no Filho de Deus. É posta em prática quando contemplamos a maravilhosa graça, piedade e longanimidade de Deus para com miseráveis indignos como nós. Quanto mais eu pondero sobre a misericórdia soberana de Deus para comigo, mais pensarei no fogo inextinguível da qual fui libertado por meio dos sofrimentos do Senhor Jesus. Quanto mais consciente estiver de minha dívida para com a graça divina, mais misericordiosamente agirei para com aqueles que me injustiçaram, feriram e me odeiam. Misericórdia é um dos atributos da natureza espiritual que alguém recebe no novo nascimento. A misericórdia no Filho de Deus é apenas um reflexo da misericórdia abundante que é encontrada em seu Pai Celestial. A misericórdia é uma das consequências naturais e necessárias de um Cristo misericordioso habitando em nós. Nem sempre pode ser exercido, às vezes pode ser sufocado ou controlado pela indulgência carnal, mas quando o teor geral do caráter de um cristão e a tendência principal de sua vida são levados em consideração, fica claro que a misericórdia é um traço inconfundível do novo homem. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Está lá em Salmos 37, 21. Foi a misericórdia de Abraão, depois de ter sido injustiçado por seu sobrinho, que o levou a perseguir e garantir a libertação de Jó. A gente vê lá em Gênesis 14, de 1 a 16. Foi a misericórdia da parte de José, depois que seus irmãos o maltrataram tão gravemente, que o fez perdoá-los gratuitamente. Olha lá em Gênesis 50, 15 e 21. Até 21. Foi a misericórdia de Moisés, depois que Miriam se rebelou contra ele e o Senhor o feriu com lepra, que o fez clamar: cura agora, ó Deus, eu te peço. Está lá em Números 12, no verso 13. Foi a misericórdia que fez com que Davi poupasse a vida do seu inimigo Saul, quando aquele rei perverso estava em suas mãos. Está em 1 Samuel, capítulo 24, de 1 a 22, capítulo 26, de 1 a 25. Em triste e marcante contraste de Judas, é dito que ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e necessitado. Veja lá em Salmos 109, 16. Em Romanos 12, 8, o apóstolo Paulo dá instruções vitais sobre o espírito na qual a misericórdia deve ser exercida. Aquele que mostra misericórdia deve fazê-lo com alegria. A referência direta aqui é dar dinheiro para o sustento dos irmãos pobres, mas este princípio amoroso realmente se aplica a toda a compaixão demonstradas pelos aflitos. A misericórdia deve ser exercida com alegria, para demonstrar que não é apenas feita voluntariamente, mas também com prazer. Isso poupa os sentimentos de quem é ajudado e acalma as dores do sofredor. É essa qualidade de alegria que dá maior valor ao serviço prestado. A palavra grega é mais expressiva, denotando
uma ânsia alegre, uma afabilidade alegre que torna o visitante como um raio de sol, aquecendo o coração dos aflitos. Visto que a Escritura nos diz que Deus ama o que dá com alegria, lá em 2 Coríntios 9:7, podemos ter certeza de que o Senhor toma nota do espírito com que respondemos às suas admoestações. Pois eles obterão misericórdia. Essas palavras enunciam um princípio ou lei que Deus ordenou em seu governo sobre nossas vidas aqui na terra. Resumindo nessa palavra bem conhecida, lá em Gálatas 6:7, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O cristão que é misericordioso em seu lidar com outros receberá tratamento misericordioso das mãos de seus semelhantes, pois com um critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Portanto, está escrito: quem segue a justiça e a misericórdia encontra a vida, a justiça e honra. Veja lá em Provérbios 21:21. Aquele que mostra misericórdia para com os outros ganha pessoalmente com isso. O homem misericordioso faz bem à sua alma. Há uma satisfação interior no exercício da benevolência e piedade, com a qual a mais alta gratificação do homem egoísta pode ser comparada. Olha lá em Provérbios 14:21, diz assim: quem se compadece dos pobres, bem-aventurado é, feliz é. O exercício da misericórdia é uma fonte de satisfação para o próprio Deus. Olha o que a gente lê lá em Miqueias 7:18. Ele se agrada da misericórdia. Assim deve ser para nós, pois eles obterão misericórdia. Não só o cristão misericordioso ganha pela felicidade que atinge sua própria alma, por meio do exercício dessa graça. Não apenas o Senhor, em sua providência soberana, fará com que sua misericórdia volte novamente para ele nas mãos de seus semelhantes, mas o cristão também obterá misericórdia de Deus. Esta verdade Davi declarou assim: com os misericordiosos mostrareis misericordioso. Salmos 18:25. Por outro lado, o Salvador admoestou seus discípulos com essas palavras: mas se alguém perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas? Mateus 6,15. Pois eles obterão misericórdia. Com as promessas anexadas às bem-aventuranças anteriores, esta também olha para o futuro, para seu cumprimento final. Em 2 Timóteo 1,16, 18, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo: o Senhor dê misericórdia à casa de Onesíforo. O Senhor conceda a ele que ele possa encontrar misericórdia do Senhor naquele dia. Em Judas 21, os santos também são exortados a buscar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se refere ao reconhecimento final de nós como seu próprio povo redimido em sua segunda vinda em glória. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe seu dia, sua semana. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço e até breve.